Imagine perder tudo por causa da única pessoa que você mais amava. 5 anos atrás, Caio foi acusado de um crime brutal. E a acusação veio da mulher que ele jurava proteger com a própria vida. Nesta história baseada em acontecimentos reais e desenvolvida em estilo cinematográfico, você vai acompanhar uma jornada de injustiça, silêncio, mentiras familiares, segredos enterrados e redenção emocional. Prepare-se para descobrir por que Rebeca, sua namorada, preferiu acusá-lo do que enfrentar a verdade sobre o próprio passado. E por que, mesmo após anos preso, ele decidiu não se vingar, mas escutar. Do tribunal ao reencontro com o irmão oculto. Da culpa que destrói à verdade que liberta. Essa história vai te prender do início ao fim e talvez mude sua visão sobre perdão para sempre. Baseado em fatos que acontecem com mais gente do que você imagina. Eu não sabia mais que dia da semana era. A luz que entrava pelas janelas gradeadas da cela não tinha mais cor nem forma. Era só uma sombra acinzentada que se arrastava sobre o chão rachado e a parede úmida. Fazia 5 anos desde que aquela porta fechou atrás de mim. 5 anos desde que ela olhou nos meus olhos e mentiu. Chamo-me Caio. E se você me perguntar o que é perder tudo, eu vou dizer que não é quando você vai preso. É quando alguém que você ama com todo o seu ser vira o rosto para você, te entrega e ainda jura que fez isso por amor. Eu fui condenado por um crime que não cometi. Mas o pior fui condenado pela pessoa que mais amava neste mundo. A história que vou contar não é sobre um erro da justiça, é sobre como o amor pode ser usado como arma e sobre como, mesmo na escuridão mais funda, a verdade ainda sabe o caminho de volta. A cela onde eu dormia ficava ao fundo do pavilhão, perto das latrinas. À noite, o fedor era quase uma criatura viva. O colchão rasgado, o lençol úmido, os gritos abafados nos corredores. Tudo era como um pesadelo repetido, mas o que mais doía não era isso. Era lembrar do rosto dela, da Rebeca. Eu e Rebeca nos conhecemos na faculdade de Direito. Ironia do destino. Ela sempre foi mais brilhante do que eu. Tinha uma memória absurda, uma presença magnética. Era o tipo de pessoa que entrava numa sala e todos olhavam. Eu era mais discreto, mais quieto, mas ela me escolheu. Nunca entendi bem por quê. E quando entendi, já era tarde demais. A acusação dizia que eu tinha agredido o pai dela, Leônidas, durante uma discussão por dinheiro. Segundo o depoimento, eu teria empurrado o velho escada abaixo depois de ameaçá-lo por conta de um empréstimo negado. Ela confirmou tudo no tribunal. Disse que viu com os próprios olhos, que eu estava descontrolado, que gritei que ia acabar com ele. A promotoria se alimentou disso. Me pintaram como um namorado controlador, ciumento, frustrado. Disseram que eu invejava o sucesso do sogro, que vivia às custas da filha, que era um parasita com diploma. Quando os jurados ouviram isso sair da boca da Rebeca, foi como se eu tivesse levado um tiro. O silêncio da sala me esmagou mais do que as algemas. Mas aqui está a verdade. Eu nunca toquei naquele homem. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ouvi o barulho da queda. Quando corri, ele já estava inconsciente. Rebeca chegou logo depois, me olhou, e eu vi a decisão se formar nos olhos dela em segundos. Ela se aproximou devagar, pegou o telefone e discou. E então disse: "Alô, polícia, preciso denunciar meu namorado." Desde aquele dia, nunca mais consegui dormir em paz. E nunca entendi por que ela fez aquilo. Nos primeiros meses na prisão, eu alimentava a ideia de que ela se arrependeria. Que viria me visitar, dizer que foi pressionada, que teve medo. Mas Rebeca nunca apareceu, nem carta, nem advogado, nem sequer uma notícia. Era como se ela tivesse me apagado da vida dela, e aquilo me corroía. A única coisa que me mantinha de pé era meu instinto. Eu sabia que havia algo errado, que aquela história estava furada.
O pai dela já tinha caído da escada outras vezes, segundo vizinhos, e naquele dia não houve grito nenhum, nem discussão. Era como se ela já soubesse o que ia acontecer, como se estivesse preparada. Aos poucos fui juntando o que podia. Na cadeia, a gente aprende a ouvir com o que não se diz. As cartas que Rebeca enviava para amigos em comum nunca falavam de luto, de perda, nem sequer mencionavam o pai. E uma das cartas acabou caindo nas mãos de um ex-colega nosso, que por coincidência veio preso por estelionato. Ele me mostrou rindo: "Olha aí, tua ex está noiva de novo, parceiro. E não é qualquer um, é promotor. E promotor, o mesmo promotor que me acusou. O mesmo que usou o depoimento dela como peça central no caso. O mesmo homem que sorriu quando fui condenado a 15 anos sem direito à apelação imediata. Rebeca ia se casar com ele. Meu sangue gelou. Naquele momento tudo começou a fazer sentido. Ela não me entregou por raiva, nem por medo. Ela me entregou por conveniência. Alguém fez um acordo, um pacto, uma troca de favores. E aí, algo em mim acordou. Se eu quisesse sair dali um dia com a cabeça erguida, com a alma limpa, eu teria que cavar a verdade com as próprias mãos. E não importava quanto tempo levasse, nem quem eu teria que enfrentar. Eu ia provar que fui inocente e que Rebeca jamais amou de verdade. Foi assim que conheci Davi. Davi era um detento antigo, meio invisível, mas com olhos atentos demais para passar batido. Certa noite, ele se sentou ao meu lado no pátio e disse: "Você foi condenado por causa de uma mulher. Eu também. A diferença é que eu matei a minha." Não respondi. Ele riu, baixo. "Calma, não tô te ameaçando. Só quero dizer que sei quando um homem carrega uma mentira nas costas. E você, meu amigo, tá com a coluna torta de tanto peso." Davi começou a me ensinar como rastrear gente fora dali, como usar códigos, como mandar cartas discretas, como encontrar antigos conhecidos da Rebeca que talvez soubessem da verdade. E, acima de tudo, como manter o sangue frio. Porque o caminho da verdade, segundo ele, é mais doloroso que o da mentira, mas é o único que cura. Com a ajuda dele, consegui o endereço de uma mulher chamada Sofia, ex-funcionária da casa da Rebeca. Ela tinha sido demitida semanas antes do acidente com o sogro. Escrevi uma carta simples, só dizia: "Eu sei que você viu algo e sei que tem medo, mas se quiser que a verdade vença, me escreva, nem que seja uma palavra. Eu ainda acredito nas pessoas." Demorou 2 meses. Mas a resposta veio. Era um envelope pequeno, sem remetente. Dentro, uma folha amassada com uma única frase: "Ela sabia da escada solta." Meu coração disparou. Rebeca sabia que a escada tinha um degrau podre, sabia do risco. O pai dela já tinha quase caído 2 vezes e nunca mandaram consertar. E justo naquele dia, ele cai e ela está lá e me acusa. A pergunta agora era: o que mais ela sabia? E por que nunca me contou? Naquela noite, enquanto deitava no colchão rasgado, com a cabeça girando, alguém bateu discretamente na grade da minha cela. Era Davi. Ele segurava um papel dobrado. "Chegou isso para você, pelo carcereiro." Peguei o papel com as mãos trêmulas. Abri. Era uma cópia xerocada de um anúncio de jornal. Rebeca Prado e Dr. Alexandre Farias anunciam seu casamento. Cerimônia restrita a convidados. A data? Daqui a 4 dias. Foi quando eu entendi o que precisava fazer e comecei a escrever uma carta que mudaria tudo. Para o pai dela, o homem que todos pensavam estar morto, porque eu tinha certeza que ele ainda estava vivo. E se ele estivesse, ele era a única pessoa que poderia limpar meu nome. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto escuro da cela, ouvindo o som dos passos arrastados no corredor, tentando silenciar a tempestade na minha cabeça. Se o pai da Rebeca ainda estava vivo, por que sumiu? Por que fingir a própria morte? E por que ela teria me acusado se ele não tivesse realmente morrido? A resposta
Era como uma sombra atrás de uma porta fechada. Eu sabia que estava lá, mas não sabia como abrir. A carta que escrevi para Leônidas não era simples. Eu a reescrevi 7 vezes. Cada palavra era uma escolha perigosa. Eu precisava convencê-lo a falar, se ainda estivesse vivo. E, acima de tudo, precisava convencê-lo de que eu não o odiava. Porque se minha teoria estivesse certa, ele também foi uma vítima. A diferença é que ele teve o privilégio de desaparecer. Eu fui trancado. Enderecei a carta para o último contato conhecido que ele tinha fora da família. Um amigo de pescaria, antigo advogado aposentado, cujo nome constava numa agenda velha que Davi me ajudou a rastrear usando um contato na biblioteca da penitenciária. Escrevi no envelope: para quem ainda tem algo a dizer sobre a verdade. 3 semanas se passaram, nenhuma resposta. E foi quando eu quase desisti que ela veio. Uma carta amarelada, escrita à mão, sem assinatura. Não posso aparecer, mas você está certo. Eu não morri e eu nunca quis que você pagasse por isso. Se ainda puder me perdoar, há algo que você precisa saber sobre Rebeca, mas não escrevo mais. Se quiser respostas, vá ao lugar onde ela nunca deixou eu pisar depois da queda. A chácara em Santa Mônica, atrás da estante de livros, ao que procura. Que Deus tenha piedade de todos nós. Meu corpo inteiro tremeu. O velho estava vivo. E não só isso. Ele confirmava que a queda não foi fatal, que eu não era culpado e que havia provas escondidas. A chácara em Santa Mônica. Eu conhecia. Era da família dela, um lugar afastado onde passávamos feriados antes da faculdade terminar com nossa inocência. Fazia anos que ninguém falava daquilo. Mas agora eu precisava de alguém lá fora. Alguém que fosse até lá. E não podia ser qualquer um. Foi quando pensei em Camila. Camila era a irmã do meu melhor amigo, falecido em um acidente de moto 2 anos antes de eu ser preso. Ela sempre me tratou com carinho, como um irmão, mesmo depois da prisão. Mantivemos alguma correspondência breve. Ela nunca acreditou que eu fosse capaz do que diziam. Respirei fundo, escrevi a ela com todo cuidado e pedi o maior favor da minha vida, que fosse até a chácara e encontrasse o que havia atrás da estante. 2 semanas depois, recebi a resposta. Caio, encontrei. Era uma caixa de madeira trancada. E dentro tinha fitas de vídeo, de segurança, datadas dos dias anteriores à queda do seu sogro. Algumas estavam danificadas, mas uma delas mostra algo que você precisa ver. Ela não explicou mais nada. Disse que estava levando a fita a um técnico para digitalizar e enviar por e-mail ao meu advogado. O problema era, eu não tinha advogado. E o defensor público que me atendera no julgamento mal sabia meu nome. Foi aí que Davi entrou em cena de novo. Ele conhecia alguém, um jovem advogado criminalista, idealista, que ainda acreditava em inocência e que devia um favor. Em menos de 4 dias, esse advogado conseguiu autorização para revisar o caso com base nas novas evidências. E então finalmente assistiu ao conteúdo da fita. Era de uma câmera instalada na sala de estar da casa, a mesma onde eu teria empurrado Leônidas. A gravação, sem áudio, mostrava Rebeca entrando na sala sozinha, pegando algo no bolso. Um pequeno objeto, depois identificado como uma chave de boca, e afrouxando discretamente o parafuso de um corrimão da escada. Segundos depois, ela sai do cômodo. E Leônidas entra de roupão, distraído, com uma xícara na mão. Ao apoiar-se na escada, ele escorrega, cai e permanece imóvel. Minutos depois, eu apareço na tela. Corro até ele, me ajoelho, tento reanimá-lo. E então, a câmera mostra Rebeca entrando, me olhando e depois pegando o celular. Não havia som, mas a expressão dela era de decisão, não de choque. A fita não deixava dúvidas. A escada foi sabotada. O acidente foi causado. E eu fui armado para ser o bode expiatório. Na mesma semana, o advogado entrou com pedido de revisão criminal.
E no dia seguinte, o que restava do meu mundo desmoronou de vez, porque Rebeca apareceu na televisão. O anúncio do casamento foi cancelado. Alexandre Farias, o promotor, estava sendo investigado por manipulação de provas, favorecimento em julgamento e relacionamento com testemunha principal do caso. Na entrevista, Rebeca apareceu abatida, mas firme. E quando o repórter perguntou sobre mim, ela apenas disse: "Eu fiz o que achei necessário para proteger quem eu amava." Mesmo que ele nunca entenda, não pediu desculpas, não demonstrou remorso, como se 5 anos da minha vida fossem apenas uma linha no roteiro dela. E foi então que algo dentro de mim mudou. Eu não queria mais só provar minha inocência. Eu queria entender o que a levou a fazer aquilo. E a única pessoa que podia me responder era Leônidas. O advogado agiu rápido. Conseguiu autorização para me tirar da penitenciária em escolta fechada e me levar até uma casa de repouso, em uma cidade pequena no interior. Lá ele estava, envelhecido, com a pele marcada e os olhos fundos, mas lúcido. Quando entrei na sala, ele não se levantou. Só olhou para mim por alguns segundos e então disse: "Você envelheceu, garoto." Sentei. E ele não esperou perguntas. Ela me odiava por ter descoberto o que o pai dela fazia com a irmã. Rebeca tinha 17 anos quando pegou uma carta. Uma carta que a irmã deixou antes de fugir. Uma carta que contava tudo. O abuso, o silêncio, o medo. Ela nunca contou a ninguém. Guardou aquilo como um veneno no peito. E um dia ela quebrou. Me culpou. Disse que eu sabia. Disse que eu tinha deixado acontecer. Ele parou. Engoliu seco. Eu juro que não sabia. Mas naquela noite, ela disse que ia me fazer pagar. Que ninguém ia acreditar em mim. E que você seria o castigo. Meu corpo gelou. Rebeca usou a acusação contra mim como forma de vingança. Um acerto de contas com o passado. Com o que nunca foi dito. Com o silêncio. "Por que não falou antes?" perguntei. "Por que deixou que me condenassem?" Ele respirou fundo. "Porque ela ameaçou tirar a própria vida se eu aparecesse. Disse que já tinha perdido uma irmã. Não queria perder mais ninguém." Fiquei em silêncio. A raiva e a compaixão se misturavam dentro de mim de um jeito que eu não sabia descrever. "Mas agora ela está exposta." Ele continuou. "E você vai ser livre." As lágrimas vieram sem aviso. Pela primeira vez em 5 anos, chorei como um menino. 2 meses depois, minha sentença foi anulada. E eu deixei a prisão com uma mochila nas costas e nenhuma ideia de onde recomeçar. Mas antes de ir embora, deixei uma carta para Rebeca. Apenas uma folha, dobrada em 4 com 3 frases escritas à mão. "Eu te amei. Você me destruiu, mas não vou te odiar. E mesmo depois de tudo, ainda espero que ela encontre a paz que eu tive que cavar com as mãos. Depois que saí da prisão, o mundo parecia menor. As ruas estavam mais estreitas, as pessoas andavam mais rápido. Ninguém olhava nos olhos. Eu estava livre, mas ainda preso dentro de tudo que me aconteceu. Andava com passos curtos, como quem teme pisar em falso. Cada rosto que me encarava na rua era um espelho do julgamento que enfrentei por anos. A liberdade é silenciosa, mas o preconceito grita. Passei a primeira noite na casa de Camila. Ela me recebeu como se eu fosse parte da família que ela escolheu manter viva, mesmo depois de tudo. O quarto era pequeno, com uma cama baixa e um armário antigo, mas o cheiro de sabão e o som de pratos batendo na cozinha me fizeram sentir algo que eu não sabia nomear. Talvez lar. Ela não me fez perguntas. Só preparou um jantar simples. Arroz, ovo frito e tomate cortado. E me deixou comer em paz. Quando terminei, ela apenas disse: "Aqui você não precisa se explicar, mas se um dia quiser falar, eu vou escutar." Demorei 3 semanas para conseguir dormir uma noite inteira. Ainda acordava com o som das portas batendo nos meus pesadelos.
A lembrança do julgamento voltava como uma onda, o olhar frio da Rebeca, a voz dela no microfone, afirmando que eu era perigoso, que a empurrei, que gritei, que fui violento. Aquilo não saía da minha cabeça. E mesmo com a anulação da sentença, as marcas continuavam. Empresas não contratam ex-presidiários. Pessoas cochicham nas filas quando reconhecem o rosto. Eu era aquele cara que foi preso pela própria namorada. Virar o jogo na justiça não virou o jogo da vida. Foi Camila quem me incentivou a escrever. Disse que minha história podia ajudar outras pessoas, que o silêncio só fortalece quem mente. Comecei com páginas soltas. Depois, fui costurando tudo em um caderno. Logo, aquele caderno virou meu motivo de levantar da cama. Mas no fundo, algo ainda me puxava para trás. Eu precisava entender o que havia sobrado da Rebeca. Saber se ela ainda carregava alguma culpa. Se ela sabia o que havia destruído em mim. Ou se para ela eu nunca fui mais do que uma peça num jogo pessoal de reparação torta. Foi então que recebi uma mensagem. Um número desconhecido. Uma única frase. Ela está internada. Clínica Santa Júlia. Diagnóstico: transtorno dissociativo de identidade. Meu coração travou. Transtorno dissociativo. Múltiplas identidades. Fragmentação. Um colapso completo da personalidade. Era como se o castelo que ela construiu para esconder tudo tivesse desabado por dentro. No mesmo dia, fui até a clínica. Um prédio branco, afastado da cidade, com portões altos e silêncio demais. Não sabia se me deixariam entrar, mas o nome dela ainda constava como minha ex-companheira legal. O mundo tem suas ironias. O psiquiatra responsável, Dr. Alfredo, me recebeu com um olhar cansado. Ela está em processo de estabilização, explicou. As personalidades ainda competem. Em alguns momentos ela reconhece você. Em outros, não sabe seu nome. Mas uma parte dela pediu que você viesse. Ela escreveu isso num papel. Ele me entregou o bilhete. Se Caio ainda estiver vivo, diga que sinto muito, mas não sei mais onde eu estou. Minhas mãos tremiam. Posso vê-la? Perguntei. Ele hesitou por alguns segundos. Depois assentiu. A sala era branca, fria, sem quadros. Só uma cama no canto, uma cadeira e uma mulher sentada junto à janela. De costas, cabelos mais curtos, ombros curvados. Entrei devagar. Rebeca. Ela virou o rosto e pela primeira vez em anos, nossos olhos se encontraram. Mas o que vi ali não era só ela. Era alguém em ruína. Caio, disse com a voz rouca. Você ainda existe? Assenti. Sentei à sua frente. O silêncio nos engoliu por quase um minuto. Então ela sorriu. Um sorriso triste, destruído. Eu pensei que você me odiaria para sempre. Pensei nisso também, respondi. Mas o ódio só me manteve vivo até aqui. E agora, não sei o que fazer com ele. Ela abaixou a cabeça. 2 lágrimas deslizaram sem pressa. Eu não queria que fosse você, mas eu não conseguia mais separar quem era culpado e quem me lembrava da dor. Você estava perto. Você me amava. E isso doía mais do que qualquer lembrança. Ficamos ali por longos minutos. Eu tentando entender. Ela tentando lembrar quem era. Antes de ir embora, ela disse: "Você não precisa me perdoar." E eu respondi: "Eu não vim aqui para isso. Vim para ver se ainda restava alguém dentro de você." Deixei a clínica com o peito apertado. Não havia vingança, nem justiça real naquele lugar. Só ruínas, só os destroços de uma mulher quebrada pela infância, pela dor enterrada, por um sistema que nunca escutou. Na semana seguinte, meu livro ficou pronto. O título: O Grito que Ninguém Escutou. A editora topou publicar depois de muita insistência da Camila, que também assinou como coautora. As vendas foram modestas no início, mas um mês depois, uma entrevista viralizou. Falei sobre o que é ser silenciado, sobre como o amor pode machucar mais do que um inimigo, sobre como a verdade às vezes vem tarde, mas ainda vem. E então,
Numa tarde cinzenta, recebi uma ligação da clínica. A voz do médico estava baixa, firme. Caio, Rebeca entrou em coma. Não sabemos se vai acordar. O chão sumiu. Corri até lá, entrei no quarto. Ela estava imóvel. Uma máquina respirava por ela. O rosto sereno, mas ausente. Sentei ao lado da cama, segurei sua mão e comecei a ler meu livro em voz alta, palavra por palavra, capítulo por capítulo. Na última página li: talvez a pessoa que destruiu minha vida também estivesse tentando salvar a própria. E talvez ela só não soubesse como. E nesse momento, a ponta dos dedos dela se moveu. No momento em que os dedos dela se moveram, tudo parou. O som do monitor cardíaco continuava estável. A respiração mecânica seguia seu ritmo. Mas dentro de mim, algo tinha quebrado. Era como se pela primeira vez, Rebeca estivesse me escutando de verdade. Não como ré, não como inimiga, não como alguém que precisava se defender, mas como mulher. Como ser humano tentando acordar de um pesadelo criado por si mesma. A enfermeira entrou correndo ao ver meu sinal. Os médicos fizeram os testes. Reação neuromuscular involuntária, disseram. Mas o que eu vi não foi reflexo. Eu vi um pedido de socorro na ponta daqueles dedos. Naquela noite não voltei para casa. Fiquei ali, ao lado dela, escrevendo em silêncio. As últimas páginas de um diário que comecei a manter depois do lançamento do livro. Nele não havia espaço para ódio, só para perguntas, porque, por mais que a verdade tivesse vindo à tona, a dor não se dissipava como num passe de mágica. Ela ficava ali, rondando os cantos da alma, esperando o momento certo para doer de novo. Camila passou a me visitar com frequência. Às vezes levava um café, outras só sentava e ficava comigo, em silêncio. E foi num desses silêncios que ela me perguntou algo que eu temia ouvir. Se ela acordar, o que você vai fazer? Demorei a responder. Eu não sei, falei. Parte de mim quer fugir. Outra parte quer ficar até o fim, porque apesar de tudo, eu ainda vejo a Rebeca de antes. A que ria das minhas piadas sem graça, a que segurava minha mão com força nos dias de prova, a que tremia quando o pai chegava em casa e eu não entendia o porquê. Camila apenas assentiu. Não me julgou. Nunca julgava. 2 dias depois, Rebeca acordou. Não foi como nos filmes, sem lágrimas, sem confissões imediatas, apenas um piscar lento, um olhar turvo. E a frase mais curta e devastadora que ouvi em anos: onde eu estive? Os médicos disseram que o coma foi induzido por sobrecarga de medicação. Ela vinha sendo tratada com doses elevadas após um surto. O corpo reagiu, o cérebro desligou, mas agora ela estava aqui. E com o tempo, talvez pudesse voltar por inteiro. Fui vê-la dias depois com autorização. Ela estava mais magra, os cabelos mais finos, mas os olhos estavam limpos. Pela primeira vez desde o julgamento, ela me olhou sem raiva, sem dor, sem culpa, apenas com um vazio que implorava por respostas. Por que você voltou? Perguntou com a voz fraca. Porque alguém precisava te dizer o que nunca te disseram. Ela virou o rosto para a janela. Que eu sou má? Não, que você é humana. E que o que você fez destruiu 2 vidas, a minha e a sua. Ela chorou, sem som, apenas lágrimas caindo, uma por uma. Eu queria morrer, Caio. Queria desaparecer, apagar tudo. E você era a única parte boa que sobrou, mas me lembrava de tudo. Então eu fiz você desaparecer também. E conseguiu, respondi. Mas eu voltei. Ela fechou os olhos por um momento. Eu sou um monstro? Me aproximei, segurei sua mão. Não, mas foi o amor que você não recebeu, que criou um. Depois disso, ela dormiu. E eu fui embora sem saber se voltaria. Passei semanas em silêncio, pensando se a cura realmente existe para quem destrói alguém.
Se é possível recomeçar quando o passado insiste em gritar todo dia. Mas então, a vida me empurrou para frente. O livro começou a ganhar força. Convidaram-me para palestrar em escolas, em instituições. Falei com juízes, advogados, vítimas e, principalmente, com acusados injustamente. Descobri que meu caso não era único. Era só mais um entre tantos silêncios não ouvidos. Em uma das palestras, um adolescente de 15 anos me perguntou: se você pudesse voltar no tempo, escolheria nunca ter conhecido a Rebeca? Fiquei em silêncio. E então respondi: não. Porque mesmo nas piores dores, a gente aprende a amar de um jeito que ninguém mais entende. E o amor verdadeiro é aquele que, mesmo ferido, não se transforma em ódio. Naquele dia, recebi uma carta. O remetente? Leônidas. Estava morando fora do país com a ajuda de um programa de proteção de testemunhas. Na carta, ele dizia: obrigado por não ter me odiado. Obrigado por não ter feito justiça com as próprias mãos. Você salvou a minha filha de um abismo e salvou a si mesmo. Mas talvez agora esteja na hora de salvar alguém que ainda vive na sombra de tudo isso. Anexado havia um endereço. Era de uma casa antiga, em ruínas no interior. Na última linha da carta ele escreveu: vá até lá e escute o que está enterrado. No fundo, eu sabia o que significava. A irmã de Rebeca, aquela que fugiu, aquela que escreveu a carta original. Talvez ela nunca tenha ido embora de verdade e talvez nunca tenha sido ouvida até hoje. A casa parecia esquecida pelo tempo. Localizada numa estrada de terra, entre plantações abandonadas e árvores retorcidas, a construção era baixa, feita de madeira carcomida, com venezianas quebradas e um portão enferrujado que rangeu quando empurrei. O ar cheirava a mofo, terra molhada e silêncio. Um silêncio que parecia vivo, pulsante, como se esperasse ser interrompido há anos. Na mochila, carregava apenas um caderno, uma lanterna e a carta de Leônidas. A letra dele terminava com um pedido que não saía da minha cabeça. Não entre com raiva, entre com ouvidos. E foi assim que pisei na varanda podre, respirei fundo e bati a porta. Nenhuma resposta. Tentei a maçaneta, estava destrancada. O rangido da porta cortou o ar como uma lâmina. O interior era escuro. Apenas uma fresta de luz atravessava o teto de zinco, iluminando uma poltrona encostada e um tapete embolorado. No canto, uma pequena lareira apagada. Uma fotografia empoeirada de duas meninas pendia torta na parede. Uma delas, com o sorriso largo de quem ainda não conhecia o peso do mundo. A outra, Rebeca, mais nova. Os olhos já carregavam o que o rosto tentava esconder. Caio! Uma voz fraca veio da escuridão. Meu corpo gelou. De onde estava, vi uma figura magra envolta num cobertor surgir devagar da penumbra de um quarto nos fundos, os olhos fundos, os cabelos grisalhos e despenteados, a pele pálida, a mulher que a vida apagou e o mundo esqueceu. Você é o rapaz do livro? Assenti com o coração disparado. Sou Caio. Ela respirou fundo, apoiou-se no batente da porta e sussurrou. Achei que ninguém mais fosse lembrar que eu existia. Sentei no sofá rasgado sem pedir. Ela veio devagar, sentou à minha frente. Nenhum de nós falou por um tempo. Só os olhos disseram o que as palavras ainda não conseguiam. Ela se chamava Natália. E pela primeira vez desde que fugiu, decidiu contar tudo. Eu tinha 13 anos quando começou. A voz dela tremia, mas não hesitava. Era sempre à noite. Ele entrava devagar. Rebeca dormia no quarto ao lado, mas eu nunca consegui pedir ajuda. Tentei uma vez. Ela não acreditou. Disse que eu estava inventando, que ele nunca faria isso. As mãos dela se fecharam em punhos. Depois daquela noite, eu me tranquei por dentro e ela também. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Apenas deixei que ela continuasse.
Fugi aos 16. Dormi em estações de trem, em casas de desconhecidos. Um dia, um senhor me deu abrigo. Um amigo do meu avô. Morei com ele por anos, nunca voltei. Até que Rebeca apareceu, com 25 anos. Me encontrou por acaso numa biblioteca em São José dos Campos. Ela me olhou e chorou como uma criança. O que ela disse? Natália respirou fundo, os olhos cheios d'água. Disse que agora acreditava, que leu minha carta e entendeu. Mas já era tarde, já tinha feito escolhas. Disse que queria sumir com o pai, que ia fazer ele pagar. Eu pedi que deixasse para lá, que isso ia destruir tudo. Mas ela não escutou. Sumiu de novo. E pouco tempo depois, soube do seu caso. Ela me encarou, firme. Rebeca destruiu você por acreditar que precisava destruir algo maior. Ela não conseguiu punir o pai. Então puniu o mundo, mas te usou como isca. As palavras pesavam como pedras. Por que você ficou aqui? Perguntei. Ela sorriu, amargo. Porque o mundo não tem lugar para quem carrega um segredo assim. Eu não queria compaixão, nem justiça, só silêncio. Mas quando vi você na televisão, falando, algo em mim despertou. O medo foi embora. E percebi que talvez ainda houvesse tempo para dizer a verdade. Ficamos ali por horas. Eu, escutando. Ela, desenterrando décadas de dor. Antes de ir embora, deixei com ela meu caderno. Se um dia quiser escrever sua história, publique com meu nome também. Ela sorriu, tocou minha mão com leveza. Obrigada, Caio. Você ouviu, quando ninguém mais teve coragem. De volta à cidade, recebi uma mensagem da clínica. Rebeca estava lúcida, queria me ver, urgente. Voltei sem saber o que esperar. Ela estava sentada, pálida, segurando uma folha de papel dobrada. Quando me viu, sorriu com tristeza. Você foi até ela? Assenti. Ela contou tudo. Rebeca estendeu o papel. Então, você precisa saber disso também. Peguei. Era uma carta, escrita à mão, endereçada a mim. Caio, sei que posso nunca ser perdoada, mas preciso te contar algo que ninguém mais sabe. No dia do acidente, eu sabia que meu pai ainda respirava. Eu poderia ter chamado socorro, poderia ter salvado ele. Mas eu esperei. Esperei o tempo passar, esperei ele morrer e te culpei, porque precisava de alguém forte o suficiente para carregar meu crime. Você era minha última lembrança boa, e por isso doeu mais. Me perdoa, não por mim, mas por você, para que você consiga viver o que eu destruí. R. Minhas mãos tremiam, a sala girava. Ela não apenas me acusou, ela escolheu deixar o pai morrer, e escolheu me entregar à prisão. Levantei, andei até a porta. Caio, ela sussurrou. Vai me odiar para sempre? Virei de costas, respirei fundo e respondi sem olhar. Não, mas nunca mais vou te amar. E saí. Do lado de fora, o céu estava cinza. A chuva começava a cair. E mesmo sem guarda-chuva, eu senti o peito leve, pela primeira vez em anos. Mas o que eu ainda não sabia é que alguém havia lido o livro. Alguém que estava disposto a fazer justiça, com as próprias mãos. E agora, eu era o alvo de uma nova história. As mensagens começaram discretas. Primeiro, um comentário anônimo num fórum que discutia casos judiciais mal resolvidos. E se o verdadeiro culpado ainda estiver solto? Depois, um e-mail enviado para a editora do meu livro. Vocês glorificaram um assassino. Ele só sabe mentir com palavras bonitas. E então, um envelope deixado na portaria do prédio de Camila, sem remetente, contendo apenas uma folha com letras recortadas de revista. A justiça que você comprou vai acabar. A verdadeira ainda está chegando. No início, achei que era só alguém inconformado. Pessoas assim existem e a internet está cheia delas. Mas quando Camila recebeu um telefonema em casa às 2 da manhã e uma voz masculina sussurrou: "Você é a próxima a pagar."
Soubemos que não era só ódio gratuito, era uma ameaça real. Fui até a delegacia, registrei boletim, entreguei os bilhetes, os e-mails, tudo. Mas o delegado foi direto. Isso não é prioridade. A menos que algo de fato aconteça, é só ruído. Ruído. Como se o eco da injustiça não fosse suficiente para destruir uma vida por dentro. Camila, no entanto, não recuou. Pelo contrário, ela foi quem reforçou as trancas, instalou câmeras, preparou a casa. E numa noite de sexta-feira, enquanto jantávamos em silêncio, ela disse algo que ficou preso em mim. Alguém quer te fazer pagar por algo que você não fez. De novo. E o que a gente faz? Perguntei. A gente conta a verdade. Mais uma vez. Só que mais alto. Decidimos relançar o livro com um novo capítulo. O capítulo final. Nele, contei tudo. O reencontro com Natália, a confissão da Rebeca, a carta, a reviravolta. Não como defesa, mas como testemunho. Uma última página para quem ainda duvidava. A editora hesitou, mas aceitou, porque a verdade vendia, mesmo quando doía. O novo lançamento foi marcado para dali a 2 meses. Até lá, voltei à rotina silenciosa. Café, escrita, revisões, consultas médicas para tentar lidar com a insônia. Camila passou a dormir comigo, às vezes segurando minha mão até o pesadelo passar. E eu tentava fingir que não ouvia os passos lá fora. Mas eles estavam lá. Alguém me observava. E foi numa madrugada de chuva que tudo mudou. Um vidro da sala estourou. Corri. Camila gritou do quarto. No chão, entre os cacos, um tijolo envolto em pano. E preso ao pano, uma fotografia antiga. 2 crianças. Um menino e uma menina. Atrás, uma frase rabiscada. Você não lembra de mim, mas eu lembro do que você fez. A polícia veio, fotografou tudo, mas sem câmeras externas funcionando, haviam sido cortadas. O relatório foi mais uma frustração. Atentado não confirmado, nenhum suspeito, nenhum flagrante. Nada. Naquela manhã, olhei pela janela e vi algo que me gelou até os ossos. Um homem parado do outro lado da rua, capuz cobrindo metade do rosto, mãos no bolso, estático, olhava direto para mim. E então, ele sorriu. No dia seguinte, uma nova mensagem chegou. Endereço impresso. Nada mais. Era um colégio antigo, abandonado, um prédio de tijolos vermelhos, pichado, cercado de mato alto. Camila insistiu para que eu não fosse, mas algo em mim dizia que, se eu quisesse acabar com aquilo, precisava encarar de frente. Fui sozinho. Entrei pelos fundos, entre janelas quebradas e cadeiras empilhadas. No corredor, um eco de passos que não eram meus. O coração martelava. Cada sala era uma cápsula de tempo, cheirando a mofo e lembrança podre. Até que cheguei à biblioteca. Na parede, com tinta vermelha, aqui começou, aqui termina. E no centro da sala, sobre uma mesa empoeirada, um envelope. Dentro, uma foto minha, adolescente, com uniforme escolar, ao lado de um menino, rosto familiar, olhos duros. No verso, escrito à mão: você contou a história errada, agora vai ouvir a certa. Um estalo ecoou atrás de mim. Virei rápido, ninguém. Mas então, o som de passos correndo pelas escadas, uma sombra passando pela porta e a sensação nítida de estar sendo caçado. Saí correndo, tropeçando em carteiras, esbarrando em armários. O pânico tomou conta. O mundo girava, a chuva caía forte lá fora. Escorreguei na saída, rolei pela grama molhada, levantei com os joelhos em sangue. E quando olhei para trás, ele estava lá, parado na porta. O mesmo homem do outro lado da rua, agora sem capuz. E naquele segundo, minha mente deu um estalo. Era o irmão da Rebeca, o filho que Leônidas teve fora do casamento. Aquele que sumiu quando criança. Aquele que até então todos acreditavam morto. E os olhos dele diziam tudo. Ele não queria justiça. Ele queria vingança.
Ele estava parado na chuva, imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao redor dele. Os cabelos colados no rosto, o olhar fixo em mim, sem um pingo de hesitação. O filho bastardo de Leônidas, a peça perdida do quebra-cabeça que eu nem sabia estar incompleto. E agora estava ali diante de mim, não como vítima, não como fantasma, mas como juiz de um tribunal que ele mesmo criou. Eu li seu livro, ele disse sem levantar a voz. Você acha que sabe a história, mas só contou a metade confortável. Tentei me aproximar, mas ele recuou um passo. Eu vi você crescer, continuou. Vi quando entrou para a faculdade, quando começou a namorar a Rebeca. E sabe o que doeu mais? Ver que ela sorria com você, como nunca sorriu para mim. Eu era só um acidente, o bastardo. A parte da história que todo mundo escondeu. Até o Leônidas me apagou. Você quer que eu pague por isso? Perguntei com a voz firme. Por algo que nem sabia que existia? Ele deu uma risada curta, amarga. Não, eu quero que você entenda, que veja o que o silêncio faz com uma vida. Porque enquanto você estava preso, sendo inocente, eu estava livre, mas preso dentro de um nome que ninguém dizia. Fui criado em orfanato. Virei adulto sem nunca ouvir a palavra pai. A dor molda e a minha tem o rosto do seu livro na capa. Engoli seco. Então por que agora? Por que me seguir, me ameaçar, jogar com medo? Ele respirou fundo. A raiva nos olhos deu lugar a um cansaço antigo. Porque a Rebeca está morrendo e eu não vou deixar a última história dela ser essa, de mártir, de vítima. Ela destruiu você sim, mas também destruiu a mim, e se alguém tem o direito de dizer isso, sou eu, não você. O silêncio caiu entre nós como uma sentença. A chuva continuava, lavando as palavras não ditas. O que você quer de mim? Perguntei por fim. Ele tirou algo do bolso, um envelope. Estendeu em minha direção. Cartas, escritas por ela, mas nunca enviadas. Eram para mim, para o irmão que ela nunca pôde abraçar. Talvez, se você ler, entenda por que ela te escolheu para carregar o peso. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Ele virou de costas e caminhou em direção à mata, sumindo na névoa. Não ameaçou, não atacou, só desapareceu, como se nunca tivesse existido. Voltei para casa molhado, exausto, com o envelope firme no peito. Camila me esperava na varanda e, quando viu meu estado, não perguntou nada. Apenas me abraçou. Demorei 2 dias para ter coragem de abrir as cartas. E o que li desfez tudo o que eu achava que sabia. Rebeca havia descoberto a existência do irmão aos 20 anos. A mãe tinha contado num acesso de raiva, durante uma briga. Desde então, ela passou a procurar por ele em segredo. Não contou ao pai, nem a mim. Queria encontrá-lo, queria pedir desculpas pela ausência, mas não sabia como lidar com a vergonha. Nas cartas, ela narrava seus surtos, sua culpa, o medo de estar ficando igual ao pai. Eu menti para proteger, depois menti para me proteger, e quando percebi já era uma prisioneira das minhas próprias versões. Mas Caio, você sempre foi meu ponto de luz. O único rosto que me fazia lembrar que eu ainda podia ser humana. Chorei por horas, pela dor que ela carregou, pelo irmão perdido, pela chance que ninguém teve. 2 semanas depois, Rebeca faleceu, uma infecção generalizada, após um colapso múltiplo de órgãos. O psiquiatra disse que o corpo dela finalmente cedeu ao peso que a mente não suportava mais. No enterro, estávamos apenas eu, Natália e Camila, e à distância, um homem de boné observava em silêncio. Quando tudo terminou, ele se aproximou. Era ele, o irmão. Sem dizer nada, tirou do bolso uma rosa branca. Colocou sobre o túmulo. Ela merecia o fim? Perguntei. Ele olhou para mim, os olhos menos duros. Ela merecia a paz. Só isso. Depois se virou e foi embora. E eu soube que nunca mais o veria. Hoje, moro com Camila, longe da cidade onde tudo começou. Dou aulas sobre literatura e justiça. Me tornei o que nunca imaginei.
Alguém que sobreviveu não a um crime, mas ao amor distorcido de quem foi criado entre cacos. Meu segundo livro se chama As Partes que o Amor Não Consegue Curar. Nele, não escrevi sobre culpa ou inocência. Escrevi sobre o que vem depois, porque o fim de uma história nem sempre é justiça. Às vezes, é só a chance de escrever a próxima com as próprias mãos. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já foi julgado injustamente ou precisou perdoar o imperdoável, conta aqui nos comentários o que essa narrativa despertou em você. Seu desabafo pode ser o ponto de partida para alguém que ainda vive em silêncio. Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias emocionantes como essa. Ative o sininho para não perder o próximo lançamento. Aqui, cada história tem alma.